E pessoal, beleza? Aqui é a questão 72 do Barro Branco de 2019 e ela trata o seguinte: a combustão completa do eicosano, um dos componentes da parafina utilizada para formar velas, é representada pela seguinte equação não balanceada. Nessa equação, quando o coeficiente estequiométrico do eicosano for 2, do oxigênio será. Então, sempre que a gente tem uma combustão completa, sempre vai haver a formação de gás carbono e água, beleza? Agora, a gente tem um macete para resolver cálculo estequiométrico, né? Qual é? Para deixar a resolução assim, bem bichona, né, cara? Você vai chamar o quê? Vai chamar o macho para resolver o bagulho, certo? Então, o que acontece aqui, ó? O M representa o metal, certo? O A metal. O C, o carbono. O H, o hidrogênio. Opa. E o oxigênio. Beleza? Tranquilo. Então, a gente vai analisar primeiro, antes, né, deixa eu colocar aqui o coeficiente estequiométrico do eicosano como 2, né? Então a gente vai analisar primeiro os metais, né? Tem metal aqui, né? Oxigênio é metal, hidrogênio é metal, hidrogênio é metal, carbono é metal, 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 então tudo é metal, né? A gente já pode cortar esse M aqui então, certo? Agora vamos analisar os ametais, exceto oxigênio, hidrogênio e carbono. Então não tem ametais a não ser esses daí, certo? Então a gente já corta esses aqui. Agora o primeiro metal que a gente vai analisar especificamente é o que? É o carbono, certo? Então aqui, ó, do lado anterior da seta, temos quantos carbonos, né? Temos 40 carbonos, né? Ou seja, se a gente tem uma molécula com 20 carbonos e eu tenho duas moléculas dessas daí, a gente já tem 40 carbonos, certo? Então, aqui, ó, tem um carboninho só nessa molécula. Então, eu vou multiplicá-la por 40 para ter 40 carbonos desse lado da equação também, certo? Tranquilo. Agora, eu já analisei o carbono. Agora, vamos analisar o que? O oxigênio. O hidrogênio, desculpa. Perceba que uma molécula de eicosano tem 42 hidrogênios, certo? Agora duas moléculas vai ter 84, certo? Perceba que nessa molécula de água tem duas moléculas de hidrogênio. Então, vou multiplicar por 42, certo? Porque 42 vezes 2 vai dar 84 moléculas de hidrogênio, que equivale ao lado esquerdo, né? Ao lado da reação, certo? Agora, perceba que eu vou, por último, descobrir qual que é o coeficiente estequiométrico do oxigênio, certo? Ora, quantos oxigênios tem aqui? Tem só esse, né? Então eu vou multiplicar por um número aqui que equivale à quantidade de oxigênio que tem do outro lado, certo? Então quantos oxigênios tem aqui? Ora, aqui eu tenho 42 oxigênios, mais o que? Perceba que aqui tem 2, certo? Nessa molécula. Então se eu tenho 40 moléculas, aqui eu tenho 80, certo? Então 42 mais 80, ou seja, eu tenho 122 moléculas de oxigênio, certo? Perceba que aqui, ó, se eu multiplicar por 122, eu vou ter o que? 244 moléculas de oxigênio, certo? Mas eu não posso ter 244. Eu tenho que ter 122 especificamente, certo? Então, eu vou multiplicar pela metade de 122, certo? Ou seja, eu vou multiplicar por 61, porque aqui tem duas moléculas de oxigênio já, né? Então, 61 vezes 2, 122, que é a mesma quantidade de oxigênio que tem do outro lado. Então, o balanceamento correto vai constar aqui como alternativa B. Tranquilão? Se tem alguma dúvida aí em relação a esse exercício, que eu acho que é pouco provável, né? Que é relativamente simples, né? É cálculo, balanceamento estequiométrico, né? Aqui a gente sempre analisa antes da reação e depois da reação, certo? E tem que ter a mesma quantidade de elementos do lado esquerdo e do lado direito da equação. Tranquilo? Então se tem 40 carbono aqui, aqui também tem que ter. Se tem tantos hidrogênios aqui, aqui tem que ter a mesma coisa de hidrogênio. Se tiver 1000 oxigênios de um lado, do outro lado também tem que ter, certo? Para haver um equilíbrio, né? Por isso que se chama balanceamento
balanceamento de equações químicas. Tranquilo? Porque você vai balancear, você vai comparar os dois lados e vai balancear. Tranquilão? Dá um curtir aí se gostou, compartilha para quem tem dúvidas e comenta aí se você tem alguma sugestão, alguma dúvida em relação a esse exercício. Falou? Tamo junto.